O Flamengo já embarcou para São Paulo, onde amanhã, domingo, enfrenta a equipe do Palmeiras pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Na delegação rubro-negra, uma ausência foi sentida. Everton Cebolinha não está junto com a delegação que viajou para São Paulo. Foi constatado no atleta uma lesão na panturrilha, que o tirou da partida contra o Palmeiras. A expectativa é que Everton Cebolinha possa viajar para a Bolívia, onde, na próxima quarta-feira, o Flamengo enfrenta a equipe do Bolívar. Mas as chances são bem remotas. E pode ser que o nosso camisa número 11 fique fora também do jogo da Libertadores da América. Para esse jogo de amanhã contra o Palmeiras, a equipe palestrina vem com força máxima, com todos os jogadores à disposição do técnico Abel Ferreira. Já o Flamengo quase vem com força máxima, uma vez que a gente não tem o Everton Cebolinha e o técnico Tite realizou no último treino a substituição de Pedro por Carlinhos. A provável escalação do Flamengo é Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Nico e Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carlinhos. Ou seja, são apenas duas substituições na equipe titular. Sai o Pedro, cansado, entra Carlinhos, sai Everton Cebolinha, lesionado, entra Bruno Henrique. O que vocês acharam dessa provável escalação do Flamengo? É uma boa escalação do meu ponto de vista, uma vez que o Bruno Henrique vem na sua melhor fase desde que retornou ano passado de lesão, fez um excelente jogo contra o São Paulo, e o Carlinhos chegou para fazer justamente isso, para substituir o Pedro quando este estiver com algum problema físico ou com desgaste, que é o caso dele agora. A escalação do Flamengo só é confirmada 1 hora antes do jogo começar. Se por um lado nós não temos o Everton Cebolinha, por outro a gente ganha o retorno do Matheus Gonçalves. E essa é uma boa notícia. Depende, se você é daqueles que gostam de ver o copo meio cheio ou o copo meio fechado. Explico. Matheus Gonçalves foi relacionado tão somente porque apareceu a vaga do Everton Cebolinha para ele poder preencher. Fora isso, o técnico Tite não pensa na utilização do jogador por enquanto, o que vai fazer com que o atleta volte a jogar partidas pelo Sub-20, como feito no último final de semana. Matheus Gonçalves retornou ao Flamengo depois de um empréstimo junto ao Red Bull Bragantino, que lhe rendeu muitos elogios por parte dos torcedores de Bragança Paulista e também do Rio de Janeiro. Entretanto, desde que começou a temporada, Matheus Gonçalves não foi capaz de convencer o técnico Tite que tem a intensidade que ele espera para um jogador entrar durante as partidas do profissional. Ao contrário dos seus companheiros de base, Vitor Hugo e Lohan, que a cada dia que passa encantam mais ainda o técnico rubro-negro. Tite vê um bom desempenho nos treinos do Matheus Gonçalves, mas como eu já disse, não vê um desempenho intenso ou tão intenso quanto ele gostaria que fosse. O que vocês acham? Matheus Gonçalves realmente ainda não está pronto ou mais? Vitor Hugo e Lohan estão à frente do Matheus Gonçalves? Coloquem aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Nação, o nosso grupo de membros do WhatsApp, ele foi criado para nos ajudar a continuar com os trabalhos aqui no YouTube. Depois que nós perdemos o nosso canal grande, nós ainda estamos batalhando muito para conseguir manter toda a infraestrutura que a gente mantém para poder levar para vocês as principais informações do Mengão Queridão. Por isso, o grupo de WhatsApp foi criado. Com apenas R$10, esse valor simbólico, você pode nos ajudar mensalmente a continuar aqui no YouTube. Para isso, basta você fazer um Pix no número 31986138778, me chamar no WhatsApp, o número do nosso WhatsApp está aqui na descrição do vídeo, e a gente vai te colocar no nosso grupo de membros. Assim, você nos ajuda a continuar aqui e também participa de debates exclusivos, de lives exclusivas, de rifas e sorteios de manto sagrado. Assim, você vai poder nos ajudar verdadeiramente a continuar aqui no YouTube. R$10 é um valor simbólico, é bem pequenininho, mas se a gente se unir, todos, a gente consegue dar sequência nesse trabalho. Se você curte o nosso trabalho, se você curte os nossos canais, vem para cá, vem para a nossa família no Clube de Membros. Cabe você e muito mais torcedores rubro-negros nessa busca para que os nossos canais continuem crescendo e possam andar
sozinho daqui uns dias. Estou esperando vocês. 31-98613-8778. É só R$10 para ajudar o nosso canal. Estou contando com vocês. André Franco. André Franco é um meia português que hoje atua no Porto e que o Flamengo tem uma expectativa grande de conseguir contratar. A situação do André Franco no Porto é a seguinte: ele foi afastado por insuficiência técnica, por telefone, por uma mensagem pelo técnico Sérgio Conceição. Ele e mais 3 jogadores estão treinando em horário separado, longe do elenco principal. O técnico Sérgio Conceição usou esses 4 atletas como exemplo aos outros jogadores do Porto para que eles se empenhem mais no treino e nos jogos, porque o recado é: quem não se empenhar vai ser afastado como eles foram. E os 4 foram escolhidos para poder servir de material para esse recado do Sérgio Conceição. Só que tem um detalhe, pessoal. O Porto não teve grandes melhoras depois desse recado dele, não. E ainda teve a indignação dos outros jogadores e também dos empresários dos atletas com relação ao tratamento que eles vêm recebendo. Já fazem mais de 5 dias que eles foram afastados e até hoje ninguém chegou nos atletas para falar absolutamente nada, o que está gerando revolta e indignação no elenco e também nos jogadores. O técnico Sérgio Conceição já passou a ser questionado dentro do Porto e as suas atitudes também. Se as coisas não melhorarem, correm o risco do Sérgio Conceição ser demitido da equipe e os jogadores serem reintegrados. Por que eu estou contando da situação do Porto para vocês? Porque o André Franco é um jogador desejado pelo Flamengo. O Flamengo quer a contratação do jogador. No começo do ano, o Flamengo ofereceu 4 milhões de euros pelo atleta e o Porto disse não. Agora, a expectativa é que o Flamengo possa conseguir o jogador de graça, uma vez que ele está afastado, não está sendo utilizado pelo Porto e está gerando despesas, porque mesmo afastado, o jogador recebe seu salário normalmente. Aliás, não é configurado o assédio moral, o afastamento desses atletas, porque a lei trabalhista de Portugal não é como a nossa. Se o Flamengo tomar tal atitude com algum atleta no seu elenco, dependendo do número de dias do afastamento, assédio moral é configurado e o Flamengo tem que pagar multa e ser obrigado a reintegrar o atleta. Aconteceu isso com o Marinho, vocês devem se lembrar muito bem disso. Bom, mas a expectativa do Porto é que esses atletas possam, em algum momento, serem reintegrados. Então, essa expectativa, essa vontade, essa ansiedade do torcedor rubro-negro por ter o André Franco no meio do ano de graça, ela é muito remota. O Porto não quer perder dinheiro com seus jogadores e não vai fazer uma doação dos atletas para equipe nenhuma, ainda que os atletas estejam afastados. A ideia é vender. Talvez eles aceitem os 4 milhões de euros propostos no início do ano ou até menos, mas de graça, dificilmente o André Franco sairá. E daqui até a abertura de janela, algumas coisas ainda podem acontecer. Como eu falei para vocês, a demissão do Sérgio Conceição e aí o André Franco voltar para a equipe. Ainda que o André Franco volte para a equipe, o André Franco não era um dos jogadores principais da equipe do Porto. Não vinha sendo utilizado sistematicamente. Por isso até da estranheza dele ter sido afastado. A torcida do Porto não gostou da decisão do Sérgio Conceição e está contestando muito tudo isso também via redes sociais e dentro do próprio clube. Bom, diante de todo esse panorama, um jogador que era pouco utilizado e que foi afastado por insuficiência técnica, é o jogador ideal para o Flamengo? Coloque aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Com relação ao Gabriel Barbosa, segue a punição dele e ele segue sem ter uma data para apreciação do efeito suspensivo. Por mais que alguns queiram fazer algum tipo de suspense ou levantar algum tipo de informação inverídica de que ele pode ser julgado a qualquer momento, não é bem assim não. Até para o efeito suspensivo dele, tem que ter uma data e tem uma fila. Não é só o Gabriel que está querendo ser julgado pelo efeito suspensivo. Há outros atletas no mundo todo passando pela mesma situação. A expectativa é que, se rolar esse julgamento, que ele role ou bem no meio de maio ou para o final de maio. É claro que uma coisa ou outra pode acabar acontecendo e antecipar o julgamento dele. Mas o importante é vocês saberem que ele não vai passar à frente de ninguém que já tenha chegado lá antes dele. E por isso
a demora é normal. Já estamos no finalzinho do mês de abril e não há data nenhuma. Eu estou usando muito a palavra expectativa nesse vídeo, mas a verdade é essa. Nenhuma expectativa breve do julgamento do efeito suspensivo acontecer. É mesmo para o meio de maio ou até mesmo início de junho. Nação, essas foram as últimas notícias que eu tinha para trazer para vocês até o momento. Hoje o Campeonato Brasileiro já tem bola rolando, com clássicos, com jogos que vão determinar a tabela ao final da terceira rodada. Amanhã tem jogo do Flamengo às 16 horas. Eu, Miriane e Matheus, estaremos ao vivo a partir de 13 horas e 30 minutos, comentando tudo sobre esse jogão de bola com vocês. Tenham todos um final de semana incrível. Fiquem com Deus. Eu amo vocês. Estou esperando vocês, família, lá no nosso grupo de membros do Zap. Me chama aí agora no Zap Zap. Quero te ver. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.